Olá, amigos. Vamos conversar um pouco a respeito de por que nós aceitamos a reencarnação. Lembrei-me, no momento, de que um determinado dia eu estava num jantar, num local, e uma das pessoas virou-se para mim e me questionou. O senhor não é Dr. Ricardo Bernardes? Assim, sou. O senhor escreveu alguns livros sobre reencarnação, não? Eu disse, sim. Diga-me uma coisa, o senhor acredita mesmo na reencarnação? Aí eu olhei para ele e tive a inspiração de responder, não. Aí tinha tempo, era um jantar, ele estava na frente. Aí ele ficou em silêncio, daqui a pouco ele assim, mas o senhor me deixou curioso. O senhor não acredita na reencarnação? Como é que o senhor escreveu vários livros sobre reencarnação? Eu disse, porque eu não acredito mesmo. Eu sei. É diferente. Eu conheço. Eu conheço as documentações científicas, as provas que existem de todos os gêneros possíveis e conforme as exigências que a pessoa tenha. Por isso, é um conhecimento que me dá uma base, não só a mim, mas todos que assim a aceitam, para aceitar que a reencarnação seja um fato. Ele disse, quer dizer que não é uma questão de crença? Se não, pode-se considerar que seja uma questão de crença como consequência de um conhecimento. Aí sim, eu acredito na reencarnação, nesse caso. Bom, então o senhor crê, considerando uma fé raciocinada, sim. Considerando uma fé cega, não aceitaria em hipótese alguma. Bom, aí a conversa continuou, né, evidentemente. Mas a grande questão é essa. Existem provas da reencarnação? Existem evidências, fatos, documentos, indícios claros que nos permitam aceitar que exista a reencarnação? Sim, muitos. Vamos então lembrar-nos primeiramente dos princípios básicos da doutrina espírita. Aqui estou precisando de alguma ajuda, que eu não estou conseguindo passar aqui, mudar os slides. Bem, quais são os princípios básicos da doutrina espírita? E por que estamos falando neles? Porque a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Quais são os princípios básicos? Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Bem, para que nós nos consideremos espíritas, ou seja, que aceitemos a filosofia, a ciência e as consequências ético-morais ou religiosas da doutrina espírita, é fundamental que nós conheçamos e aceitemos os princípios básicos. Quais são eles? Então vejamos o seguinte. Primeiramente, Deus. É impossível alguém dizer-se espírita e dizer, não, eu não acredito em Deus. Não tem como ser espírita. Só que a aceitação da existência de Deus, ela não é um dogma de fé, como nada na doutrina espírita é dogma de fé. É algo que sempre é baseado num raciocínio lógico. É claro que ninguém vai fazer uma experiência no laboratório, microscópio, e provar que Deus existe. Não é isso. Mas há que se ter um raciocínio lógico. Então, esse raciocínio lógico prende-se em dois quesitos simples. Não vamos aprofundar nisso porque não é o tema. Primeiro, é que todo efeito que existe no universo tem uma causa. Mas há quem diga, não, mas as causas são físicas, químicas, biológicas, etc. Sim, são.
Mas essas causas físicas, químicas, biológicas, etc., elas são muito bem organizadas e muito inteligentes. Então, toda a estrutura do cosmo, do átomo, do microcosmo, do macrocosmo, é extremamente inteligente e organizada. O próprio surgimento da vida, a transformação dos seres, a evolução das espécies, né? Tudo isso é de uma forma crescente, evolutiva e organizada. Então, esses efeitos sugerem que haja uma causa inteligente, porque são efeitos inteligentes. Então, para nós espíritas, Deus é a causa primária de todas as coisas, de todos os efeitos. Tá? Outro raciocínio simples para aceitarmos que exista Deus é a constatação que dentro de todos nós existe um instinto forte, intenso, pulsante de que existe Deus. Toda a comunidade do planeta, em todos os locais, há uma necessidade psíquica de exteriorizar essa realidade. Há quem diga, mas há quem não creia. Sim, normalmente são pessoas que adquiriram um nível de inteligência, sim, e com isso são capazes de recalcar, pressionar por os porões do inconsciente esse sentimento natural e simples da conexão com o Criador. Então isso, por incrível que pareça, é um processo evolutivo. O negar a existência é um processo evolutivo. Assim como a criança é muito boazinha, aí chega numa fase, deixa de ser, para depois amadurecer. Então esse processo da negação é um processo de transição para uma aceitação clara e inteligente depois. Pode não ser nessa encarnação, ou em 2 ou 3, mas é inexorável, porque esse instinto é verdadeiro, é intenso, e todos os povos acreditam, exteriorizam de alguma forma. Bem, o princípio básico segundo é a existência da alma. Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito, nós somos uma alma, nós somos um espírito que estamos transitando nesse astro, já estivemos em outros e iremos para outros, nos milhões e milhões ou bilhões de anos. Então somos seres, somos espíritos em processo evolutivo constante e eterno. Sobrevivemos, ou seja, a vida continua após a morte, não existe morte, só biológica, certo? Todos nós tivemos muitas vidas, que são as reencarnações. A mediunidade é outro princípio básico da doutrina espírita, certo? Não há como ser espírita não acreditar que existe espírito, que eles não possam se comunicar, tá? Então é outro princípio básico da doutrina espírita. Aliás, as pessoas dizem, eu não sei se sou espírita, eu acho que sou de tal religião. Aí ele pergunta, faz 10, 15 perguntas sobre outra religião, ele não aceita nada. Aceita que existe Adão e Eva, que se confessando, Deus perdoa o pecado, que tem um inferno, enfim, faz umas 15 perguntas todas clássicas, ele não aceita nenhuma. Você acredita que existe espírito? Acredito. Acredita que ele possa se comunicar? Não sei bem, mas acredito. Acredita que pode ter outras vidas? Acredito. Como é que você pode ser de outra religião? Você não é de outra religião, você pensa que é, entende? Mas não há nenhum problema, né? Todos são bem-vindos. Mas é interessante conhecer quais são os princípios básicos da doutrina espírita, porque não tem outras religiões, assim, dessas mais tradicionais, né, que aceitam esses princípios. Bem, pluralidade dos mundos habitados. Disse Jesus, na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. Essas moradas, muitas, não é céu, inferno e purgatório, muitas moradas. Então significa que existem milhares ou milhões de astros habitados no universo. Aliás, a pergunta 55 do Livro dos Espíritos fala que todos os astros do universo são habitados, todos os globos do universo. Claro que não vida de Volkswagen, né?
nem nada disso. Mas vidas pré-humanas, pós-humanas, angelicais, a nível de seres, né, mais simples, mas todo o universo é habitado. Então, nós não somos únicos no universo. O universo não gira em torno da Terra, nem a Terra é o único local onde vivem espíritos. Reencarnação é o tema de hoje. Todos nós nascemos muitas vezes. E para quê? Popularmente, há uma concepção errada, equivocada. As pessoas, não, eu reencarno para pagar o pecado da vida passada. Isso é bobagem. A finalidade da reencarnação não é essa. Então qual é? É só uma. É seguir aquilo que Jesus disse. O que ele disse? Nenhuma das ovelhas se perderá. Ué, como é que pode nenhuma das ovelhas se perderá? Se você abre a página policial, você, meu Deus, o que aconteceu aqui? Esse indivíduo que fez isso e aquilo, ele não vai se perder como? Não, numa vida só não tem como, né? Ele vai ter as consequências, etc, etc. Mas todos os seres terão milhares, ou milhões, ou bilhões de vidas na eternidade, e todos os seres, sem exceção, chegarão à plenitude da sabedoria e da felicidade. Alguns levam algumas centenas, milhares de anos, outros levam milhões ou bilhões de anos. Porque todo ser criado por um ser perfeito tem um único destino, que é a perfeição. Só a reencarnação pode proporcionar isso. Senão, não é possível mesmo. Tá? Bem, então a finalidade da reencarnação é o 7º princípio básico da doutrina espírita, a evolução. Tudo evolui, tudo se transforma, tudo caminha em direção à perfeição, inclusive nós. Tá? Vamos às provas e às evidências. Primeira, hipnose. A pessoa hipnotizada, conduzida por uma pessoa especializada, pode servir para estudo, para pesquisa, claro, com consentimento, uma estrutura adequada, etc., para pesquisa de vidas passadas. Não só pesquisa, como documentação, publicação em revistas, em livros, etc. Na hipnose, no hipnotismo, costuma-se dar mês, ano, a data e o horário. Por exemplo, está ali o Pedro Antônio da Silva, não tem nenhuma semelhança aqui, né? Pedro Antônio da Silva, e o hipnotizador está dizendo, Pedro Antônio da Silva, você está em 1812, no dia 14 de maio, tá? 3 horas da tarde, onde você está? O indivíduo hipnotizado começa a descrever o local, a cidade, a rua, o trabalho, de onde está vindo, para onde está indo, com quem está morando, anota-se os endereços, locais, etc. E depois se pesquisa se realmente existiu aquele indivíduo com aquele nome, naquela rua, naquele país, etc. Bem, é claro que alguém pode argumentar, e com razão, que 1, 2, 3, 10, 50, 100 casos, pode ser tudo combinado e tal. Tá? Alguém vai achar que um cientista vai perder tempo da sua vida para combinar com alguém alguma coisa. Mas, nesse sentido, mas são milhares de casos, e cientistas do mundo inteiro fazem isso. Então, nós temos, por exemplo, um famoso, que é um francês, Albert de Rochat, que publicou um livro, Les Vies Successives, em português, as, né? Lá, les, francês, plural, as vidas sucessivas,
ou seja, as vidas que sucedem, ou seja, as reencarnações. Então, Albert de Rochat, ele publicou um grande volume, né, de casos de pessoas hipnotizadas que retornam às vidas anteriores. Existem muitos e muitos outros cientistas que pesquisam nessa área e, por hipnotismo, documentam vidas passadas. Segundo caminho de se documentar a reencarnação, através da terapia de regressão às vidas passadas, que agora mudaram de nome para terapia regressiva vivências passadas. Por que mudaram? Porque essa denominação vidas passadas incomodava um pouco algumas pessoas, alguns grupos, alguns filósofos, alguns religiosos. A vida passada, parece que está falando em reencarnação, em religião, não, vivências passadas. Então, ficou terapia de regressiva a vivências passadas. E alguns interpretam como sendo em fantasias do inconsciente, a pessoa inventa aquilo e tal. Tá? Bom, a terapia de regressão às vidas passadas, ela existe desde o Egito Antigo. Muitos sacerdotes egípcios faziam isso, muitas outras civilizações faziam regressões. Tá? Existem níveis de estudo dentro do rosacrucianismo, por exemplo. Os Rosacruzes fazem diante do espelho as regressões de vidas anteriores, né? Alguns grupos fazem. Né? Bem, isso se faz ao longo da história, há muitos séculos. Né? Inclusive, eu trabalho com a minha esposa, a doutora Giovana, nós trabalhamos em consultório médico, não no centro espírita, trabalhamos em consultório médico para casos clínicos que precisam, bem claro isso, para nós tratarmos problemas que as pessoas têm, uma ansiedade, um pavor, um pânico e tal. Então, a gente acessa vidas anteriores, né, para tratamento. Por isso é terapia, não é curiosidade de regressão a vidas passadas, é terapia de regressão às vidas passadas. Certo? Bom, a diferença da hipnose clássica é que na hipnose o indivíduo pode ficar até dormindo. Na terapia de regressão às vidas passadas, o paciente está acordado, consciente, o tempo todo. Acordado, consciente. Então, é como se fosse uma hipnose superficial. Você está num ônibus, por exemplo, de repente você não está pensando em nada, então aquilo, você está num processo hipnótico. Ou está vendo a televisão, está longe, você pode estar sentindo um processo hipnótico também. Tá? Então, é mais ou menos assim, uma hipnose superficial, a pessoa está ali, se ela quiser se levantar no banheiro, ela pode, não deve que vai atrapalhar, mas... Entende? Então, ela está perfeitamente consciente o tempo todo. Curiosamente, quando termina a regressão, quase todos dizem a mesma coisa. Hoje em dia já não dizem mais, porque eu já falo, não vai no final dizer tal frase. A frase é a seguinte: doutor, eu acho que eu inventei isso tudo. É tudo da minha cabeça. Eu digo, é da minha que não foi. Foi da sua. Só que não é da cabeça, é lá da alma. É do inconsciente profundo. Entende? São dos arquivos profundos das suas vidas anteriores. Não pode ser uma fantasia. Disse, poxa, você é criativo, hein? Você criou toda essa história e chorou um montão de emocionado, de repente, né? Não é porque a pessoa vivencia aquilo e se impacta e tal, né? Então, as terapias de regressão às vidas passadas, elas também acessam vidas anteriores. É um outro caminho de se comprovar. Tá? Citando um caso, por exemplo, de um colega médico, que é oftalmologista, não é de Florianópolis, um colega médico oftalmologista, que sofria de uma enxaqueca desde adolescente. E fazia todos os tratamentos clássicos possíveis, e aquela enxaqueca era terrível. E num processo de terapia regressiva a vivências passadas, ou a vidas passadas,
ele entre aspas, se imaginou, tá? Ele regredindo, vivenciou uma cena onde ele se viu nos Estados Unidos, tá? Caçando índios a preço de dólar para matar os índios, porque alguns colonos queriam ocupar algumas áreas e os índios estavam invadindo aquelas áreas, aquelas histórias mais complicadas que não vêm entrar em detalhe aqui, do mérito de cada lado. Mas o que importa para nós, no momento, é outra questão. Então, ele tinha esse procedimento assalariado. E o que aconteceu? Que um determinado dia, os índios o pegaram. Os índios o pegaram. Ele estava dormindo, acampado, eles localizaram, prenderam ele, e o que fizeram? Eles pegaram uma tira de couro, encharcaram a tira de couro e amarraram com toda a força na cabeça e o prenderam ao sol. Com a seguinte intenção: à medida que o sol causticante fosse aumentando a temperatura, aquilo ia dilatando, ia comprimindo o crânio e até a morte. O que aconteceu foi o seguinte: ele realmente desencarnou, morreu desta forma. E o impacto das energias dele sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito, foi tão violento que ele, nessa encarnação, ele tinha as enxaquecas quase incuráveis. E depois de tratamento, melhorou muito. Ainda tem, mas melhorou muito em intensidade e em frequência. Então, são exemplos, né? São exemplos clássicos, que tem vários livros aí, não só nos meus, mas tem vários livros de autores estrangeiros, que falam nas terapias de regressão às vidas passadas, né? Então, uma segunda forma de se comprovar ou de se evidenciar as vidas anteriores. Inclusive, há uma conexão clara para nós entendermos os problemas dessa vida, compreendendo as vidas anteriores, né? Lembrando sempre que não é por curiosidade, mas para tratamento. Bem, se aqui fosse o consciente, ou seja, o corpo, o cérebro, nós teríamos uma zona mais profunda, que seria o inconsciente desta vida. O que é o inconsciente dessa vida? Por exemplo, eu não me lembro o que eu fazia com 1 ano e 2 meses de idade, às 3 horas da tarde, de jeito nenhum. Mas, se eu for hipnotizado por um profissional sério e competente, pode ser, nem sempre, que eu vivencie detalhes da minha passagem com 1 ano e 2 meses. Então, está arquivado no inconsciente desta vida, mais superficial, certo? Agora, mais profundamente, tem uma região muito maior, que são os arquivos nossos das vidas anteriores. Então, por exemplo, um espírito se concentra e vai ditar um romance de uma vida sua em Roma, por exemplo, há 2000 anos, tá? Onde o Emmanuel começa. Às 2 horas da tarde, eu estava Lívia apoiada sobre o braço da cadeira, com um estofado verde, não sei mais o que, uma planta tal. Ele não se lembra disso, mas na hora que ele se concentra, ele acessa ali, né? E tudo isso vem à tona detalhadamente. Então, uma pessoa hipnotizada, às vezes, se consegue pegar detalhes da sua infância e da vida intrauterina. Por isso eu costumo falar muito em consultório, cuidado com o que falo com as crianças, desde a gestação. Ou que falam na frente das crianças. Ela não entende nada. Não entende, mas está tudo gravado. Quando eu faço a regressão, está lá. Mamãe disse para o papai, não sei o que, papai disse. E o cara de 2 metros lá, deitado ali, né? Papai disse que a mamãe é feia, né? E assim vai, né? Então está lá o trauma depois de relacionamento, no serviço, na autoconfiança e tudo mais.
Então, e lá dentro da nossa profundidade, existe o chamado inconsciente puro, que não é tão grande assim, ele é menorzinho para nós ainda, mas é o Deus em nós, é a centelha divina, é o toque da criação, é aquilo que nos impulsiona para a felicidade e sabedoria. Bem, então, o seguinte, nós temos arquivos, arquétipos, que são registros de tudo que nós passamos nas vidas anteriores, que são trilhões, ou muito mais, está tudo gravado lá, só que está bloqueado, eu não me lembro, e só devo ter acesso para tratamento, bem conduzido, tá? Então, é isso que acontece, se lembro depois das vidas passadas. Aqui, um exemplo do Morris Neckerton, que escreveu um livro na Califórnia, Vidas Passadas em Terapia, que tem duplo sentido, né? Para quem compra o livro, Vidas Passadas em Terapia, ela faz terapia, né? Não, é Vidas Passadas em Terapia, tá? Não tem um sentido duplo, não sei que foi tão inteligente o autor, mas de qualquer forma o título é esse, atrai as duas correntes de interesse. Então, esse Henry Eichen era um indivíduo que tinha problema no casamento por ejaculação precoce, e na regressão ele foi um escravo reprodutor, que ele tinha que engravidar muitas escravas para aumentar o patrimônio do dono. Então, ele tinha que ter relações rápidas sob o chicote do feitor. Então, inconscientemente, se ele não fizesse a relação rápida, ele poderia sofrer ou morrer. Estava gravado no inconsciente dele. Depois superou o problema. Henry Eichen é um nome que não é o verdadeiro, para não expor a pessoa, né? Bem, nós temos barreiras do inconsciente, tá? Que prendem esses núcleos de lembranças de vidas passadas, e eles, quando se faz a expansão de consciência por uma prece, por um reiki, por um passe, em certas circunstâncias, por um tratamento energético mais demorado, às vezes com florais, com homeopatia, com outros processos, pode-se fazer expansão de consciência, tá? E o que ocorre é isso aqui, observem, expandindo, abrindo os canais, e os registros vêm à superfície das informações de vidas anteriores. Bem, vamos adiante e vamos para o terceiro tipo de comprovação de vidas passadas, de reencarnações. Primeiro é hipnotismo comum. Segundo, a terapia de vidas passadas. O terceiro é memória extracerebral, que tem um montão de outros sinônimos. Paramemória, criptomnésia, enfim, não importa. Mas memória extracerebral vem do inglês, que é Extracerebral Memory, ECM. Em português seria MEC. Não é Ministério da Educação e Cultura, né? Mas, aqui, ó. E os russos chamam isso, porque o russo não tem muita preocupação com religião, né? Eles chamam isso de reencarnação sugestiva. Interessante. O americano chama de criptomnésia, paramemória e outras denominações, né? As escolas americanas chamam assim, de pesquisa, e os russos dizem ser reencarnação sugestiva. O que é a paramemória? O que é a memória extracerebral? Bem, trata-se do seguinte. Bom, aqui tem alguns pesquisadores. Ian Stevenson, Universidade da Virgínia. Tem um livro dele em português aqui na Saraiva. Chama-se 20, em português, 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele tinha 2.000 crianças. 2.000 crianças que ele pesquisou, tem fichário, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Tá? Ele pegou 20 casos e publicou o livro, um livro bem grosso. Tá? O que é a memória cerebral?
são recordações espontâneas que não é por hipnose, não é por terapia de vida passada. Nada a ver com terapia e nada a ver com hipnose. Como assim? É a criancinha que está brincando na mesa. Pai, sabia que eu já fui teu pai? Ah, filho, que bobagem é essa? Meu nome era George, você era James. A gente morava, sabe aonde? A gente morava em Riga. Um lugar que chamava-se Riga. O pai nunca fala de Riga, né? Aí o pai vai procurar no Google, tem lá Riga, Letônia, Lituânia, Estônia e tal. Achei Riga, tem. No outro dia do almoço, ele assim, pai, em Riga a gente tinha, e isso tinha uma escola, era uma escola branca tão bonita, e começa a falar. E o pai começa a ficar preocupado. Né? E depois de um tempo ele começa a procurar psicólogo, ver que doença que a criança tem, né? Começa a buscar isso, e às vezes tem a sorte de cair num terapeuta ou num pesquisador espírita que vai explicar para ele com muito cuidado, porque se de repente ele também, né? Esse profissional é louco, ou irresponsável, qualquer coisa, né? Vai falar de vidas anteriores. O que a Stevenson fazia? Ele exclui fraude, primeira hipótese, sempre a pensar é fraude, mentira, né? Exclui fraude, exclui influência de literatura, de televisão, disso, ver que filme andou vendo, se alguma vez fui falar em Riga, ou coisa parecida, né? E por aí vai. Exclui todas as possibilidades, faz um rol de possibilidades, até colocar. Isso sugere que seja uma vida anterior. Né? Por isso ele publicou o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, com muito cuidado, porque ele é um cientista. Né? Então a memória, olha, aqui, Vladimir Raikov, Universidade de Moscou. Gente, são cientistas de peso internacional. Né? Ramendras Nath Banerjee, esse é o cientista mais caprichoso de todos, mais exagerado nas pesquisas, a ponto de qualquer dúvida, rejeita o caso. Não trata, tal, mas não publica, rejeita o caso. Por qualquer coisinha que gere dúvida, ele elimina o caso. Aí os americanos, russos, ingleses, franceses, etc., alemães, falaram com ele assim, mas, Banerjee, por que você rejeita um caso tão interessante? Assim, porque eu sou hindu, sou indiano. E se o indiano for apresentar num congresso onde eles acham que a vaca é sagrada, não sei mais o que, caso de reencarnação, se não tiver uma documentação muito boa, eu não tenho o peso que vocês têm, apresentar isso nos grandes centros do mundo. Então, mas o cientista melhor para pegar os casos mais minuciosamente estudados é Ramendras Nath Banerjee, na Universidade de Rajastão, na Índia. Hernani Guimarães Andrade, esse eu conheci pessoalmente. Ele desencarnou já, da cidade de Bauru, São Paulo, publicou um livro dessa grossura chamado Reencarnação no Brasil. Eu perdi o meu, infelizmente. Tem que achar um novo. Né? Reencarnação no Brasil. Só casos de crianças brasileiras que se lembram detalhes de vidas anteriores. Né? Dá o nome de brinquedinho, a menina começa a falar na bâmbula. Mas o que é bâmbula? Bâmbula, vai depois pesquisar no dicionário italiano, bâmbula é boneca, e assim por diante, né? E dá nome disso, daquilo, da rua, da igreja, não sei mais o quê. Depois vão os cartórios e confirmam. Então, memória esta cerebral são lembranças espontâneas de vidas anteriores, que se comprovam. Né? Então, é a terceira forma de se comprovar que existem várias vidas. Crianças que se recordam espontaneamente. O caso de William George é um caso do Canadá, de uma criança que estava brincando, a mãe pegou um relógio de uma gaveta, ela disse assim, mãe, esse relógio é meu. A mãe, não, esse é relógio do teu avô. É meu. E ele começou a dar detalhes sobre o relógio, ela ficou falando com um, falando com o outro e tal, e o menino começou a crescer e se lembrar detalhes da vida. Ele era o neto dele mesmo, porque o avô reencarnou muito rápido. Certo? Muito rápido. Então, foi impressionante, né? Então, isso não é comum. Geralmente, é mais fácil o bisavô ser bisavô dele mesmo. Isso não é raro, não.
É até relativamente bem comum. Agora, avô é bem raro. Quarta maneira de se documentar a reencarnação, através dos estudos de parapsicologia que não está comprometida com nenhuma religião. O estudo da parapsicologia é totalmente isenta de preocupações religiosas. Bem, todo fenômeno paranormal, o que é paranormal? O que não é normal? Por exemplo, se esse copo sai voando, é contra a lei da gravidade. Não é normal, então é um fenômeno paranormal. É chamado também de fenômeno psi, ou paranormal. Então, eu capto o pensamento desse senhor aqui da frente, e, hipoteticamente, isso é um fenômeno telepático, é um fenômeno psi. Todos os fenômenos são chamados de psi, que não são normais, são paranormais, tá? E são subdivididos em vários grupos. Quando é de mente para mente, telepatia, por exemplo, tá? Quando é de mente para mente, é chamado psi-gama. Psi é uma letra grega e gama é outra letra grega. Por que eles deram esses nomes? Porque se começassem a usar nomes que não fossem neutros, podia tender psicologicamente para um lado, para outro, uma religião, para uma filosofia, para uma seita. Então, os cientistas colocam o nome de letra, porque psi é uma letra. Psi-gama são duas letras. Então, não tem envolvimento emocional com nada, nem compromisso com ninguém. Certo? Então, o fenômeno psi-gama é quando o fenômeno de mente para mente. Aí tem tipos, onde vamos chegar na reencarnação. Telepatia, captar pensamento. Clarividência, ler de olhos fechados. Ou ler, ou ver através da porta, através de parede. Isso é uma clarividência. Certo? Não confunde. Tem gente que chama de, o clarividente, ele previu. Isso é outra coisa. Isso não é clarividência, isso é premonição ou pré-cognição. Isso aqui, ó, premonição. Então, antes, né? Premonição é prever alguma coisa. E aqui está retrocognição. Retrocognição é justamente não prever o futuro, que tem uma explicação, tá? Na realidade, a pessoa não prevê o futuro, ela prevê a tendência. Ele errou. Não. Ele acertou. Não. Ele sentiu energeticamente a tendência disso. Por exemplo, um indivíduo que tem premonição paranormal, você se concentra e pede ajuda para ele, e digamos que seja uma pessoa bem próxima, né? Um parente de confiança, eu queria saber se eu vou passar no vestibular. Aí o indivíduo se concentra, percebe e vê ele recebendo a nota 2, 0, 1, etc. Entende? Né? Então ele disse, olha, estou vendo que vai ser uma batalha muito difícil para você. O que eu posso dizer apenas é isso. Tá? Agora, se ele disser, você não vai passar, está errado. Porque depende do livre-arbítrio. Se ele estudar mais ou menos, pode mudar. Entende? Então, o nosso futuro não está traçado. Ele está pontuado, está tracejado. Posso preencher a linha ou não. Então, nós temos uma tendência para o futuro. Me lembro de um colega que estudava comigo, com 17 anos, que era espírita também, e ambos fizemos vestibular medicina, ele infelizmente não passou. Depois ele perguntou para o mentor espiritual dele na sessão mediúnica, chorando, eu não passei porque nessa reencarnação não era para ser médico. Comentou assim, não era nada disso, meu filho, simplesmente porque você não estudou. Entende? Tá? Então, quer dizer que essa questão do futuro traçado, nós temos que tomar cuidado com essas afirmações. Tá? A gente prevê a tendência. É quem está em cima da montanha, olha e vê um carro subindo, outro descendo, ele pode dizer o seguinte, e você não está vendo nada, você está embaixo. Ele diz assim, estou sentindo, estou prevendo que dentro de poucos minutos,
um carro azul com um caminhão de tora, vai haver um grande choque e algumas pessoas vão morrer. Então, o caminhão vem em alta velocidade, o carro é pequenininho, tá? E o que acontece? O caminhão ele freia e para antes para pegar uma outra coisa do lado, e não acontece nada. Então, ele previu, ele sentiu corretamente a tendência, só que ele não devia informar. Aí o risco da pessoa constar em pessoas tal que preveem tendências e fazem afirmações, ou são acompanhadas de espíritos que não são tão inteligentes assim. Tá? Então, não é adequado. Então, a retrocognição é um fenômeno parapsicológico, paranormal, da pessoa vivenciar o seu passado, vidas anteriores. Então, existem pesquisas sobre isso também. É o quarto caminho de se chegar à documentação através dos laboratórios, das pesquisas da parapsicologia. Mudando um pouco. Quinta maneira de se evidenciar a reencarnação. Estudo dos gênios precoces. O que é um gênio precoce? Eu posso dizer que Einstein era um gênio, mas não era um gênio precoce. A não ser que não tenha informação, com 2, 3 anos já fazia cálculos incríveis e tal. Aí é um gênio precoce. Então, gênio precoce é um indivíduo dotado de genialidade desde pequenininho, desde criança, precocemente. Onde não teve estudo, não teve ensino, não teve nada, e ele já sabia tudo aquilo. Então, isso é um indício de um conhecimento que ele já traz de vidas anteriores. Né? Então, aqui Mozart, 4 anos compondo sonatas complexas. Pascal, 12 anos, escreve um livro de física sobre acústica, sobre ondas sonoras. Francis Bacon, não é Chico Toussaint, tá? Francis Bacon, com 15 anos, foi laureado advogado, oficialmente, porque ele conhecia as leis e as apresentava de uma forma com conhecimento profundo. E recebeu o título de advogado com 15 anos. Pepito Arriola, com 2 anos e meio, com o pezinho assim pendurado no piano, nos pedais, ele tocava sonatas e outras coisas de uma alta complexidade, com uma profundidade, com coração, com uma emoção profunda. Tocava para reis, rainhas, czares da Rússia. Entende? Pepito Arriola. O caso de Pepito Arriola foi apresentado num congresso de psicologia em Paris, em 1900, por Charles Richer, o descobridor do ectoplasma, que era espírita. Certo? Então, Pepito Arriola é um gênio precoce que não tem explicação pela genética, nem por nenhum outro mecanismo. Certo? Só a hipótese de vidas anteriores de trazer aquele conhecimento. Aí Rembrandt, Michelangelo, Erickson, vamos adiante em função do nosso tempo. Déjà vu, ou déjà vu. Aqui está o médico, aqui está a enfermeira. Na hora que vão fazer a cirurgia, ela vem substituir, se olham e tem um impacto, sem máscara, tem um impacto. Diz assim, eu conheço a senhora da onde? Não sei, doutor, mas tive a mesma impressão que eu conheço o senhor da onde? Aí, não, eu formei aonde? Vim em Minas para cá. Ela disse, não, eu vim do Uruguai e tal. Nunca se encontraram em nenhum lugar. Você foi a algum congresso? Não, também não. Ia no congresso no Chile, eu ia para o Canadá. Mas a sensação foi muito forte, certo? E um conjunto de outras informações, depois, percepções, gostos, etc., tem aquela sensação que vai se tornando clara que já se conheciam. O déjà vu, ou déjà vu, em francês, né? O déjà vu, que é chato dizer esse francês, déjà vu, né? Mas que não é nem I nem U, né? Mas ele é a sensação de já ter visto uma pessoa ou um lugar. Né? A pessoa chega no Coliseu Romano, coloca a mão nas paredes e chora emocionada e sente o ruído dos leões nas pedras.
e de emoção chora. Né? E diz, eu já estive aqui. Aí eu perguntei, foi comida pelos leões? Não, eu estava lá assistindo. Na verdade? Muito bem, então essas coisas acontecem. Pessoas que vão aqui a Mariana, aqui no Salvador, nas cidades históricas, chegam lá e começam a chorar, diz, meu Deus, se virar a esquina vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter uma portinha de ferro, e vai lá e começa a chorar, e tudo vai se confirmando, já tinha visto aquele lugar. Então, às vezes, os déjà vus são lembranças inconscientes de vidas anteriores e indícios para se pesquisar as vidas anteriores. Embora nem todos os déjà vus sejam. Bom, déjà aimé, a sensação de já ter amado alguém, já ter entendido, escutado alguma coisa, já ter experimentado aquele gosto, de já ter lido, sentido ou visto. Né? Esse é um assunto separado. Mas vamos adiante. Existe o falso déjà vu, o falso déjaísmo. É mentira, ilusão, patologia, intoxicação, cansaço, tomar uma droga, né? Tudo isso tem que ser esclarecido e excluído. Mas há déjà vus que são profundamente emocionantes, sugerindo vidas passadas. Tá? Eu vou pular isso aqui porque não interessa para a gente. Isso aí não vai dar tempo também. 7ª maneira de se documentar a reencarnação. Informações espirituais. Informações dos espíritos. Que falam, avisam que eu vou reencarnar. Né? Dão essa informação. Eu tenho um parente que estava numa sessão mediúnica, de repente, na sessão mediúnica, se comunica o avô dele que tinha falecido, pessoa bem próxima minha, né? Esse amigo, e o avô dele se comunicou e disse, olha fulano, digamos que seja Alfredo, né? Olha Alfredo, meu neto querido, etc., eu vim informar que vou reencarnar como seu filho, e depois se despede e tal. Aí, depois Alfredo casa e diz para, Alfredinha, né? Diz para a mulher dele, diz o seguinte, olha, a gente vai ter um filho e vai ser meu avô. Aí ela engravida ele, porque o avô, isso, porque meu avô, aquilo. Chega na sessão mediúnica, o avô chega e diz assim, meu neto, eu não falei que eu sou o primeiro. Ele assim, não. E para que você energeticamente não impregne o inconsciente desta criança de uma forma negativa, você vai saber por quê? Não pode ficar pensando que sou eu. Fique calmo, eu serei o terceiro da fila. Ele disse, fila? Eles tiveram 4 filhos, né? E ele foi o terceiro, realmente. Veio uma menina, depois ele teve, o casal Alfredo e Alfredinha lá, né? Tiveram lá o terceiro filho, que foi ele. E reconheceram uma série de coisas. Pedia isso, que era brincar daquilo, que era não sei mais o que e tal. Então, eles foram, durante a vida, acompanhando os detalhes, né? Lembrando sempre a personalidade do avô. Né? E até hoje ele é meio rabugentinho, assim como o avô dele era também. Tá? Bem, então, mas isso é um exemplo assim, meio próximo. Existem exemplos mais importantes, mais clássicos na literatura, dos espíritos virem avisar que vão reencarnar. E explicar sobre a reencarnação. Os espíritos explicam por que reencarnar, como reencarna. Eu trouxe um livrinho ali, trouxe poucos exemplares, Gestação, Sublime Intercâmbio, onde eu estudo todo o processo reencarnatório na gravidez, quem é filho de quem, por quê, as ligações, etc. Então, existem estudos sobre isso, feitos no mundo inteiro. Tá? Então, essas são instruções, explicações dadas pelo Espírito. Isso não aprende na faculdade, isso a gente vai aprender fora. Né? 8º, referências bíblicas. Porque tem gente que diz, não importa que é universidade, hipnose, regressão, não sei o quê, memória cerebral, mas não acredito nada, eu quero que seja na minha Bíblia aqui, onde é que tem capítulo, versículo tal, que fala que vai nascer de novo. Mas está cheio. Tem bastante lugar. Aqui alguns exemplos. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 14.
aquela conversa de Jesus com os apóstolos, né? Onde eles perguntaram: mestre, não foi dito que Elias havia de vir de novo? Olha só, havia de vir de novo. Ao que ele respondeu: em verdade, vos digo que ele veio, e vós não o conhecestes. E completa no versículo 14. E os discípulos entenderam então que ele falava de João Batista. Só que as Bíblias atuais, modernas, antes desse parágrafo, tem uma coisa acrescentada pela editora, que diz o seguinte: João Batista no papel de Elias. Jesus não disse nada disso. Isso, inclusive, não está nos versículos. Tá, entre um espaço e outro, escreveram ali, ó, João Batista no papel de Elias. Aí a pessoa, João Batista no papel de Elias. E aí não desenvolve o interesse para essa questão. Mas está ali, claro. Outros, não vamos citar um montão agora, mas umas 3 aqui para Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 28. Aí é o contrário. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Que pergunta estranha, né? Aí os discípulos dizem uns que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, ou algum dos profetas. Ficaram todos loucos? O que é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo que alguns diziam que ele era a, entre parênteses, reencarnação de Jeremias ou de Elias, etc. Aqui Jesus depois esclarece que não. Mas vejam que eles conversavam normalmente sobre isso. Não é um conhecimento trazido pelo Espiritismo. Tá? Isso é milenar, muito antes de Jesus, mas dentro da própria Bíblia cristã, existem inúmeras referências de Jesus falando, dos discípulos perguntando, etc. Né? E João, então, três evangelistas diferentes nós escolhemos aqui, né? Capítulo 3, 1 a 20. Aquela célebre conversa de Jesus com Nicodemos, né? Onde Nicodemos pergunta: o que é necessário para conhecer o reino dos céus, né? Aí, chegar ao reino dos céus. Aí Jesus diz: em verdade, vos digo que é necessário nascer de novo. Aí não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que o Nicodemos deve ter coçado assim. Como? Nascer de novo, né? Aí ele pergunta para Jesus: como pode um homem já velho voltar para o ventre de sua mãe? Que entendeu perfeitamente que era nascer, né? Não. Aí Jesus deve ter dado um sorriso, que também não está na Bíblia, né? Deve ter dado um sorriso e disse assim: em verdade vos digo que é necessário renascer da água e do Espírito. Água em simbologia hebraica quer dizer matéria, Espírito. Em simbologia hebraica é isso. Tanto é que tem, e das águas saíram os pássaros, das águas, entende? Os seres vivos se formando da matéria primitiva. Então está lá. Só que assim está na tradução de Osterwalde, a tradução mais clássica. É necessário renascer da água do Espírito. Aí passando-se os séculos, não tinha nem imprensa naquela época, né? Era anotado em couro e tudo mais, papiros e coisas assim, anotado em papéis, o que Jesus teria falado. Aí depois de alguns séculos, tem uma tradução diferente. É necessário renascer da água e do Santo Espírito. Perdeu sentido. É a tradução de Le Mestre de Sacy. Passa-se algum tempo, tem uma outra tradução que alterou, invertendo o Santo Espírito. É necessário renascer da água e do Espírito Santo. Aí virou batismo. Então, era o simbólico, quer dizer, renascer de novo, quer dizer, batiza, renasce. É liquidado do texto. Se foi sem querer, se foi por querer, não importa. O importante é que ainda existe a tradução de Osterwalde que está lá. É necessário renascer. Enfim, tem muitas e muitas passagens do Velho Testamento também, a gente não vai ficar citando aqui, né? Obrigado. Bom, então aqui, oitavo caminho para se documentar a reencarnação.
Vamos ver se alguém, assistência técnica, socorro, né? Bom, então vamos comentar aqui ainda o seguinte, seria o último, né? Vamos comentar aqui. Pode-se ainda colocar uma coisa interessante, Estatisticamente, seria o 9º caminho, a maior parte da população da Terra aceita a reencarnação. Você faz uma pesquisa e diz o seguinte: qual é a sua religião? É tal. Você acredita nisso? Não. Você acredita em reencarnação? Ah, acredito. Como é que pode ser a religião dele, que ele foi educado, não acredita em reencarnação, ele aceita? Sabe por quê? Está no inconsciente. Todos nós reencarnamos. Então, naturalmente, a pessoa tem essa tendência. Pode bloquear por vários fatores. Mas como é que se explicaria que a maior parte da população aceita? Né? Seria um outro caminho. Eu gosto muito desse outro item, 9º aqui, ó. Raciocínio lógico. Ou seja, uma prova filosófica. Deus é justo e sábio. Como é que se pode entender um Deus justo e sábio? Um casal de pessoas educadas, sérias, bondosas, trabalhadoras, responsáveis, tem um filho cheio de problemas físicos, emocionais, gravíssimos, sofrendo a vida inteira, tomando remédio para dor, um câncer terrível no cérebro e 1000 outras coisas. Porque Deus quis. E é uma vida só. Não tem sentido. Não é lógico e não é compatível nem respeitoso com a ideia de um Deus sábio, justo, amoroso e inteligente. Então, a unicidade da vida, ela é ilógica, a menos que a pessoa não pense, aí vale tudo. Mas se for pensar um pouco, é totalmente ilógico. E a sequência e as explicações, os links com as vidas anteriores, nos faz compreender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E a finalidade da nossa vida. Estatísticas, já comentamos. 11, né? A 11ª, dizia a minha netinha que é a 11ª, né? A 11ª é o 11º caminho de se comprovar, de se estudar a reencarnação. Gente, está na história de todos os povos, essa questão da reencarnação. É multimilenar. Egípcios primitivos, né? Está lá. Egípcios primitivos, gregos, Sócrates, Platão, enfim. Todos os povos, eu vou voltar aqui, ó. O hinduísmo, o budismo, o islamismo, os islamitas, os maometanos, os muçulmanos, não são reencarnacionistas em 99%. Mas eu já fiz palestra para muçulmano em Taquira. Taquira é uma espécie de um templo muçulmano para iniciados esotéricos muçulmanos. Eu tive que fazer descalço, aquela questão toda, né? Depois não achava o sapato no final. Mas, então, é o seguinte, mostrando as suras, que são os capítulos e versículos, as suras do Alcorão, por exemplo, a sura 2.28, fala lá em renascer. Existem várias suras do Corão falando sobre várias vidas, né, que Allah te faz renascer e tudo mais, tu morrerás, voltarás a viver. Está cheio no Alcorão. Não é só no Alcorão, todos os livros sagrados têm. Na Torá dos israelitas tem. É só pesquisar. Teorema de Pitágoras. Olha aqui. Quando perguntaram para Pitágoras, um aluno dele perguntou, estamos quase terminando, né? Perguntou o seguinte: mestre, pode nos dizer alguma coisa sobre o destino? Pitágoras era filósofo também, além de matemático. Ele disse, né? Vou acelerar um pouquinho aqui. Assim como a hipotenusa do triângulo retângulo, assim é o destino. Como assim, professor? Como assim? Bem, o
destino depende de dois outros fatores: leis naturais e livre-arbítrio. Ele usou o termo livre disposição das vontades, que é livre-arbítrio. Em vez de leis naturais, ele falou lei dos deuses. Então, em função das leis naturais, na nossa linguagem, da lei de Deus e do livre-arbítrio, é que nós construímos o nosso destino. Então, aí um aluno perguntou, mas como o livre-arbítrio está no cateto maior do triângulo, tendo maior peso no destino do que as leis de Deus? E Pitágoras disse, claro, porque as leis de Deus são imutáveis e perfeitas, e você muda a cada momento o teu pensamento, a tua atitude. Então, o teu livre-arbítrio, você é responsável pelo teu destino. Não é Deus que fez isso. Não foi Deus que criou isso. Você é que semeou e colheu em função das vidas anteriores. Porque Pitágoras era reencarnacionista. Então, assim é o destino. E aí um aluno perguntou, mas, rindo, é ao quadrado também, professor? E o Pitágoras falou sim, porque as leis naturais se desdobram nesse plano e depois da morte, no plano dos deuses, da outra dimensão. E o livre-arbítrio também aqui e lá no plano espiritual, porque você às vezes tem possibilidade de escolher, às vezes. Tá? Então vejam que essas questões já eram discutidas e estudadas 450 anos antes de Cristo. Imagina o espírito, quem é hoje, né? O espiritual. Bem, há quem diga que as lembranças de vidas passadas são fantasias do inconsciente. Eu diria o seguinte: Papai Noel é uma figura lendária que traz no saco ali um presente qualquer que a criança imagina. Há pessoas que imaginam o inconsciente como um saco de presente do Papai Noel. Pode tirar de lá tudo que você possa imaginar do mundo e do universo. Né? E que essas lembranças todas são memórias genéticas. Gente, já dei aula de genética, não tem gene coisíssima nenhuma para essas coisas. Não existe isso. Tá? Então, na realidade, essa outra coisa que fala é captação do inconsciente coletivo, né? Você capta do inconsciente coletivo. Tudo que existe está aí, a pessoa capta as informações. Né? É muito mais complicado aceitar isso, muito menos lógico, do que aceitar a reencarnação. Né? E por último, encerrando, amai os inimigos, é aquela questão de como entender que seja possível cumprir a palavra do nosso Mestre Jesus, que nos disse, amai os inimigos. Uma vida só é impossível. Só mesmo pelo esquecimento do passado, pela anestesia do passado, pelo processo da reencarnação no nosso lar, de inimigos do passado, que nós acalentamos, amamos, amparamos, perdoamos e até amamos. Ninguém está dizendo que todo filho nosso não foi nosso inimigo, absolutamente não é verdade. Mas ocasionalmente são filhos muito difíceis. Né? E eles nos acham pais muito difíceis. Né? Então, mas é a grande oportunidade de se cumprir um mandamento difícil como esse, que é um mandamento no sentido simbólico, né? De como amar o inimigo, só mesmo através das múltiplas vidas, e por isso, muitas vezes, nós precisamos realmente esquecer o nosso passado e só trazê-lo à tona por um processo bem orientado, terapêutico, com uma supervisão espiritual. Meus amigos, então, sobre provas da reencarnação, nesse tempo, é o que nós podemos trazer, essas 10, 11 maneiras de se documentar filosoficamente, religiosamente, cientificamente, a questão das vidas passadas. Portanto, não devemos crer, devemos conhecer, saber e embasar nesse raciocínio uma fé verdadeira, límpida, clara e resistente a qualquer questionamento, porque nós temos confiança naquilo que nós estamos acreditando. Muito obrigado a todos.